através de canções, declaramos o seu senhorio, a sua grandeza, o teu amor, o teu cuidado, a tua presença, a tua fidelidade. Cantaremos o seu amor, Jesus. Cantaremos a sua fidelidade. Cantaremos a alegria de poder comungar contigo, de poder comungar com os nossos irmãos. Obrigado por esse dia, por esse tempo, por esses encontros, por essas famílias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um domingo especial em que nós nos encontramos presencialmente e através das redes sociais. Você que está em casa, seja muito bem-vindo, que esse momento seja um momento especial, que você possa ser tocado, impactado pelo Senhor, não só você quanto a sua família. Por isso, envie essa mensagem para os seus familiares. Essa é uma forma também de fazer com que a palavra e a mensagem do Senhor chegue a outros corações. Eu queria e escolhi hoje conversar com vocês a respeito de um tema e coloquei como vencendo todas as crises. Meio pretencioso esse Rafa, né? Vencendo todas as crises. Bom, é porque eu faço isso com esperança mesmo, com um sorriso no rosto e com uma esperança grandiosa, sabendo que o Senhor também pode nos habilitar para isso. Sim, existem diversas crises e eu queria conversar um pouquinho a respeito disso. Mas antes da gente abrir esse diálogo, eu queria que você abrisse o seu livro no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis. 1 Reis, nós vamos ler o capítulo 19. É um texto não tão pequeno para a minha leitura. Peço para que você me acompanhe a partir do verso 1. Então, Antigo Testamento, o livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 1. Todos acharam? Verso 1 diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: Que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Bersabá de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Ele disse: Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele:
o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que soprou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Até aí. Oremos mais uma vez. Consagre o seu coração e mente ao Senhor. Senhor, meu Deus, nós nos alegramos por tudo que fizeste aqui nessa manhã. Que o Senhor continue fazendo em nossas vidas através da sua palavra, falando conosco, nos ensinando, nos direcionando, nos dando a capacidade de compreender a sua voz e fazer com que a sua voz seja essa orientação para os nossos caminhos. Faça isso. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Crises. Eu estou em busca de criar com o Senhor um caminho de fidelidade. E a fidelidade, a palavra fidelidade, ela vem de origem do latim fidelis, e que quer dizer a atitude de alguém que é fiel. E essa atitude dentro de um compromisso assumido. Então, uma pessoa que está comprometida com o compromisso que ela assumiu, é uma pessoa que está nesse lugar da fidelidade, é uma pessoa fiel. E a fidelidade é uma característica daquele que é também leal. A fidelidade é uma característica de uma pessoa confiável, é uma característica de uma pessoa honesta, de uma pessoa verdadeira. Então, falar sobre fidelidade, falar sobre a característica de uma pessoa fiel é estar dentro desse campo, de alguém que a gente pode confiar, de alguém que a gente pode contar com a sua honestidade, de alguém que a gente pode contar com a sua fala em verdade, com a sua postura em verdade. E as pessoas, no cotidiano natural, elas costumam ser fiéis. E há vários tipos de fidelidades, né? Falando dentro do cotidiano, há muitas pessoas que são fiéis ao seu time de futebol, né? Mesmo que até tem uma torcida com esse nome, fiel, né? Então, tem pessoas que são fiéis a um time de futebol, há pessoas que são fiéis a um partido político ou a um personagem político, há pessoas que são fiéis a uma marca de roupa, a uma marca de perfume, há pessoas que são fiéis a determinados produtos de limpeza, né, do lar, pessoas que são fiéis a marcas específicas de eletrodomésticos, né? Há pessoas que são fiéis com lojas e são fiéis também com supermercados. Eu não sei se você tem isso, mas há muitas pessoas que são fiéis a um supermercado específico. Talvez porque ele é mais confortável, ou porque ele tem todos os produtos, é mais fácil o acesso, ele é perto de casa, ou porque ele é mais barato, né? Normalmente está dentro desse campo. É o nosso campo de escolha, porque nós temos as nossas preferências, e as nossas preferências vão ditando aquilo que nós vamos dedicando à nossa fidelidade. Mas eu já vi pessoas que, mesmo dentro desse campo de fidelidade a determinados produtos e objetos, mudarem. Há pessoas que trocaram de marca, há pessoas que trocaram de produtos, há pessoas que trocaram de time. Há pessoas que trocam, sim, e não tem problema.
não tem problema trocar, não tem problema mudar, desde que seja coerente, desde que seja natural e possível, né, para ti. Mas eu não gostaria... Desculpe. Mas eu não queria conversar a respeito desse tipo de fidelidade. Eu queria falar sobre a fidelidade divina. E a fidelidade divina, ela vai apontar para nós uma das mais extraordinárias características do nosso Deus. Uma das mais extraordinárias posturas, um dos maiores gestos de Deus para conosco é a postura da sua fidelidade. A fidelidade divina, ela nos revela a constância de Deus que insiste em estar ao nosso lado. A constância de Deus em não nos deixar desamparados, mesmo até nos momentos em que nós estamos nos compreendendo como pessoas que não são merecedoras da sua presença. Porque acontece isso. Há momentos que nós nos vemos dentro de um lugar em que, talvez por um pecado, por uma falha, por um erro cometido, nos sentimos indignos da sua presença. Mas a fidelidade do Senhor, ela é tão grande. A generosidade e a sua fidelidade nos alcança e ela não nos deixa. E é nessa fidelidade divina que nós conseguimos compreender a sua constância. A constância de um Deus que sempre está por perto. Não se afasta de nós. E o que seria de nós se Deus se afastasse todas as vezes que nós fôssemos inconstantes? O que seria de nós se Deus se afastasse de nós todas as vezes que fôssemos com Ele falhos? O que seria de nós? O que seria também do nosso exercício, da nossa espiritualidade? Outra coisa, como nós estaríamos se Deus se afastasse de nós todas as vezes que nós estivéssemos vivendo uma grande crise? Por exemplo, nós estamos num tempo de crise. E há muitas pessoas que justificam esta crise por um distanciamento de Deus. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu alguém dizer, onde está Deus? Por que Deus não se manifesta? Por que Ele não toma uma atitude? Olha o que nós estamos passando. A Fernanda disse quase 2 anos. O tempo passa e nós parece que perdemos esse tempo. Parece que o nosso calendário foi roubado, né? Algo que nós desejávamos, planejávamos, de repente teve que ser adiado por um tempo difícil, por uma crise que instaurou em todos os lugares, em todas as famílias, em todas as casas. Então, como é que nós estaríamos, de fato, se isso fosse real, se Deus se afastasse de nós, diante de todas as crises que nos tocam? Eu penso que nós estaríamos muito pior. E por que eu falo isso? Porque nós achamos, de fato, que as crises que vivemos é fruto de um afastamento divino. E não é. São tantas crises que nós vivemos que precisam ser até organizadas na nossa consciência, para a gente entender que tipo de crise. Porque a gente fala que a gente está vivendo uma crise, mas a gente sabe que tipo de crise que a gente está vivendo. É uma crise econômica? Pode ser. Será que você está passando por uma crise de identidade? Pode ser que você também passe por uma crise de identidade, de compreensão quem você é, qual o seu lugar, a sua presença no mundo. Uma crise de identidade, uma crise econômica. Será que tudo isso é por conta de uma crise pandêmica? As tensões e as dores, os estresses que você e que nós vivemos? Será que é por conta de uma crise pandêmica ou é por uma crise de insegurança? Porque estamos numa crise de insegurança. Ou melhor, numa crise de segurança. Uma crise política, uma crise moral, uma crise de falta de entendimento, que eu acho que essa é uma das crises mais complicadas do nosso tempo.
Nós falamos e não somos compreendidos. Nós falamos e as pessoas não nos ouvem. Por exemplo, nós cantamos aqui sobre a manifestação do Espírito Santo no batismo à sua igreja. E quando recebemos o batismo do Espírito Santo, houve um batismo com fogo e com línguas. E em Atos 2, essas línguas estranhas era nada mais que um ajuntamento que estava acontecendo naquela época, de povos, de diversos lugares e origens, que falavam as suas línguas de formas diferentes. E ali houve um derramamento do Espírito Santo. E as pessoas começavam a falar em novas línguas. Elas começaram a falar línguas que não eram do seu cotidiano. É como alguém que fala em português agora começasse a ministrar um americano e começasse a falar em inglês, em uma nova língua, uma língua que ele não conhecia e de repente ele estava falando em inglês, em francês, em diversas línguas, para se comunicar com outros e ali também difundir e propagar o Evangelho, a presença e a manifestação de Deus. Então, esse falar em línguas é também um atributo da nossa espiritualidade, porque não necessariamente falar numa língua de um outro país, mas eu estou falando de falar a língua do coração dos nossos irmãos, a língua do coração do outro, a língua do coração daquele que é diferente de nós, porque isso nos coloca num lugar de sensibilidade. Porque quando reclamo sobre racismo, há algumas pessoas que com o canto da face quase que não querem mais ouvir desse assunto. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Não consegue compadecer, não consegue fazer com que o seu coração seja anelado com a minha dor ou com a minha luta. E assim acontece em diversas esferas. Por isso o Espírito Santo quer nos conduzir a essa sensibilidade de fazer com que o nosso coração fale a língua do outro. Crise de entendimento. Crise da meia-idade. Essa é bem para mim, assim. Mas eu não estou em crise, fica tranquilo. É porque eu estou na meia-idade. Mas eu tenho passado bem de forma tranquila a respeito disso. Mas eu sei que há pessoas mais novas do que eu que estão em crise da meia-idade, nem chegaram na meia-idade, mas estão em crise. Crise porque não aceitam o tempo e não aceitam a velhice. E ela faz parte da nossa humanidade. Não aceitar a velhice ou o envelhecimento é um erro também. Porque é uma forma de também não se aceitar. Então nós precisamos compreender o tempo, e no domingo passado eu disse a respeito disso, né? Uma única coisa que o tempo vai nos trazer é a velhice. Então, não aceitar a velhice, vivendo em busca talvez de uma juventude, ou de um tempo que se perdeu, pode nos colocar num lugar muito perigoso. Então, é necessário vencer essa crise também. Crise do corpo. Quando nós queremos enquadrar o nosso corpo dentro de uma estética específica que a sociedade nos impõe, a mídia nos impõe. De repente nós estamos em busca de um corpo considerado, entre aspas e grande aspas, o corpo ideal. E nessa busca objetiva por esse corpo, nós perdemos a capacidade de se amar. Porque tanto a pessoa que quer emagrecer quanto a pessoa que quer engordar ou quer ficar forte está em busca de um ideal específico. E esse ideal específico pode ser algo que não é possível. E nós nos frustramos. E nessa frustração nos colocamos numa desconexão do nosso próprio eu, do nosso próprio corpo, da nossa própria identidade. E a gente sofre porque a gente não consegue se aceitar em busca de algo que o outro conseguiu. Então, há alguns perigos.
da não aceitação do seu corpo, da não aceitação da sua idade, da nossa aceitação da sua presença, da nossa incapacidade de ouvir o próximo, e entender a dor, o sofrimento. Crises que podem acabar com a amizade e crises que podem também nos afastar até mesmo de Deus. Eu estava vendo um vídeo e uma das pessoas no auditório levantou a mão e disse: eu me tornei ateu há pouco tempo. E a pessoa perguntou por quê? Aí ele disse: família e as dores desse tempo. E aí eu fiquei pensando, crises que de alguma forma afastaram as pessoas de Deus. E quem dentre nós já passou ou está passando por algum tipo de crise? Quem de vocês passou ou está passando por algum tipo de crise? Porque dependendo de como nós lidamos com a crise, ela pode nos fortalecer, quanto pode também nos destruir. Então, cuidado com os coaches da nova geração. E eu não estou dizendo para você eu não estou tirando o valor desse trabalho, mas há um grupo que sempre está trazendo esse certo positivismo que está desconectado da realidade. Isso é perigoso. Trazendo informação em que você tem que se potencializar, que se você está passando por crise, é para que você seja uma pessoa mais resiliente, mais forte, que você vença. Mas não é só isso. Porque passar por uma crise pode sim nos trazer mais resiliência, mais força, mais capacitação, mas pode também ser um perigo e pode nos destruir se nós não conseguirmos equilibrar esse tempo difícil. Então exige muito mais do que somente uma postura. Está dentro de uma jornada em que dia a dia nós vamos galgando as nossas conquistas. Por isso eu penso que é um momento sim de grandes crises, mas nesses momentos é que nós traçamos o rumo da nossa vida. E acredite, é a partir das nossas decisões. As decisões que nós tomamos, elas serão fruto da nossa própria responsabilidade. Nós não vamos conseguir terceirizar a responsabilidade da nossa decisão em nenhum momento. Então, nesse ponto de tensão, que é a decisão que nós vamos tomar a partir de uma crise, que eu queria convidar a você a entrar num ambiente, e esse ambiente eu chamo de oração. A oração é esse ótimo ambiente para quem está passando por uma grande crise e que precisa tomar uma decisão, um rumo na vida. Os homens e mulheres da Bíblia nos apresentam informações que nos mostram que eles passaram por grandes tribulações, grandes tormentas ou grandes crises. E por isso eu pensei no Elias. Porque o profeta Elias é um dos personagens mais extraordinários da Bíblia. E que fez coisas que são difíceis de imaginar. Foi ele que orou ao céu para que Deus enviasse fogo para consumir um altar, mostrando o seu poder, a sua glória diante de um povo descrente. E assim o Senhor fez, obedeceu a sua oração e a sua profecia. Esse profeta Elias é um exemplo para nós. E traz, na história que lemos, o exemplo de Deus em sua fidelidade divina. A felicidade que se apresenta diante de nós como um lugar alto, um oásis, um lugar de tranquilidade, de paz, de refrigério.
Porque diante do texto e de de todas as referências que busquei, penso que a fidelidade divina habita num lugar de descanso, num lugar de paz, não num lugar de tormenta. No texto que nós lemos, Jezabel tinha autoridade e poder para ameaçar e matar Elias, e assim ela faz. E essa ameaça ela desencadeou numa grande crise. E aí lá em 1 Reis, no capítulo 3, Elias toma 3 atitudes incomuns. Ele teve, 1 Reis 19:3, diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E em Berseba de Judá, ele deixou o seu filho, o seu servo, e entrou no deserto. Mais uma atitude. Caminhou por um dia. Chegou ao pé de Gestas, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo para o Senhor a morte. Ele acabara de viver um cenário extremamente, impactante, da manifestação de Deus acontecendo na vida daquelas pessoas. E de repente ele recebe uma grande ameaça de Jezabel, uma ameaça de morte. E o que ele faz? Elias foge daquela crise. E o que ele faz? Elias foge da crise e entra no deserto. Porque é aquele momento em que você entra no deserto, significa quando você busca um lugar que você quer ficar sozinho, distante de tudo e de todos. Ou seja, qualquer semelhança não é mera coincidência. Sabe aquele momento que você passa por uma crise, que você quer fugir, ir para um lugar e ficar sozinho? Nesse lugar, qualquer semelhança com a nossa realidade, dentro da realidade de Elias, não é mera coincidência. Por isso, ele toma essa decisão. Ele foge, ele vai para o deserto, e aí chega por último a pedir para Deus a morte. Quero morrer. E esse é um ponto extremo, e que infelizmente atinge muitas pessoas. E a psicologia ensina que nós podemos sim desenvolver sintomas em tempos de crise. É em tempo de crise que se instaura diante de nós, ou dentro de nós, a fuga, o isolamento e essa vontade de morrer. Isso são sintomas claros de um diagnóstico de depressão. Uma pessoa que está dentro desse quadro, ela precisa de ajuda. Então Elias está está diagnosticado dentro das suas decisões e no tempo de crise que ele passava. E é importante saber que a presença de Deus em nossas vidas, elas não nos anula do sofrimento. E eu insisto em dizer isso porque a gente acha que é super-herói só porque é cristão. Só porque está com Deus, acha que nada pode nos tocar. E não, isso não nos anula do sofrimento. A única diferença é que nós temos um Deus presente. A única diferença é que a fidelidade de Deus permanece diante de nós, nos dando a possibilidade de continuar. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 8, nós temos uma fala de um tempo de crise do apóstolo Paulo. E ele diz para a igreja: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações. Não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança na nossa própria vida. Palavras do apóstolo Paulo. Então os homens de Deus, as mulheres de Deus também sofrem. Os homens de Deus e as mulheres de Deus também passam por dificuldade.
passam por crises. Mas eu queria encerrar a minha fala trazendo alguns passos práticos para a nossa jornada, para o nosso caminho espiritual. A primeira coisa é: não faça vistas grossas para a crise. Não negue o dia mau, mas enfrente. Não no enfrentamento bélico, eu estou dizendo para que você enfrente no sentido de pesquisar, procurar compreender aquilo que você está passando. Não tome atitudes precipitadas. Então, não faça vistas grossas, mas não negue a realidade, não caia num ambiente de negação da dificuldade, do problema. Há várias justificativas. O tempo cura, vai passar, as coisas vão se organizar, vão dar o seu jeito. Alguém vai bater na minha porta que vai resolver. O pastor vai orar, vai resolver minha situação. Como se fosse tudo num passe de mágica. Vou ganhar na Mega Sena. Sabe, a gente está sempre buscando uma solução rápida para os nossos problemas. Não, nós precisamos analisar qual é o problema, qual é a crise que se instaurou em nossas vidas, qual é a crise que se instaurou no meu relacionamento, qual é a crise que se instaurou no meu casamento, qual é a crise que se instaurou com os meus filhos, com as pessoas que estão à minha volta, e o que eu preciso fazer para reorganizar, quais são as posturas que eu preciso tomar para que isso seja mudado ou ressignificado. Segundo ponto, não se recuse a procurar ajuda. Você tem pastores que podem te acolher, ou se não, os seus amigos fiéis, com quem você pode contar. E por que não colocar nesse plano os profissionais da psicologia? Eles também podem nos ajudar. Então, não deixe de buscar ajuda. Não deixe de buscar ajuda. Terceiro, por último, que eu já dei até um spoiler, que é: não tome decisões precipitadas. Principalmente em tempos de crise. Cuidado com as decisões precipitadas. Não haja por impulso. Eu sugiro que você tome pequenas medidas, pequenas decisões, e sinta os sinais de cada uma delas. Ok? A minha oração é que você saia da caverna das dores. A minha oração é que você encontre um lugar que tenha essa brisa suave, esse oásis, esse movimento, esse sopro divino que nos traz refrigério para a alma. Porque é a partir desse lugar que nós vamos organizar o nosso entendimento e a nossa postura e agir em nossas decisões. Creio eu que Deus se revela na calmaria. E talvez o nosso grande desafio para hoje é, no meio da crise, encontrar esse lugar. Elias foi para o deserto, desejou morrer, o anjo o encontrou, falou: come aí, toma água. E aí ele come, bebe, dorme. Depressão a gente não cura fácil não, meu irmão. Se precisar de um remedinho, a gente vai tomar um remedinho. Sabe? Aí vem outro anjo, oferece o pão, oferece água, fala, e ele come, e aí o anjo fala assim: ó, agora se prepara,
porque você vai ter uma longa viagem. Olha o tempo. 40 dias e 40 noites de viagem, fortalecido por aquele alimento. Então há um período. Passado esse período, ele chega numa caverna. E quando ele chega naquela caverna, ou naquele monte, né, naquele lugar do monte, Deus se apresenta a ele. Mas primeiro tem uma tormenta, um vento impetuoso. E Deus não está no vento, naquele barulho que destrói até as pedras. Depois vem um fogo. Deus não está no fogo. Aqueles movimentos, aqueles barulhos, aquelas tormentas, naqueles lugares, Deus não é encontrado. Mas eis que vem uma brisa suave. Eis que vem um sopro de refrigério. Eis que vem um lugar de calmaria. E ali o Senhor está. Processos e o encontro. Que o Senhor nos leve a esse lugar de calmaria. Porque é nesse lugar que nós vamos receber as orientações das quais nós precisamos. Você pode meditar nesse texto na sua casa e veja a consequência desse encontro na vida de Elias. Foi a partir desse encontro que ele tomou uma nova decisão e recebeu as orientações necessárias para que ele possa viver bem, continuar bem. Que Deus nos conduza a esse lugar. Essa é a minha oração. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu sei que você não precisa nem se esforçar para pensar nas suas crises. Então talvez o nosso esforço nessa oração é nos desconectar de toda a crise que foi instaurada em nossas vidas, em nossos relacionamentos, seja qual for o tipo de crise que te tocou, que você possa receber a orientação do Senhor nesse ambiente da oração. Tenha uma vida de oração. Ore ao Senhor agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, exaltamos o seu nome e colocamos o nosso coração diante de ti. Que ora está ferido, machucado, que as emoções mexem, transbordam. Que o Senhor nos livre do lugar da crise das nossas emoções, dos desequilíbrios emocionais. A minha oração é que o Senhor me livre de todas as tensões, de todos os movimentos de maldade, de todos os movimentos de queda, de tristeza, de tormenta, de falta, ou até de abundância. Que o Senhor nos equilibre e nos dê a orientação correta, porque o que nós buscamos, Senhor, não somente é a sua vontade. Por isso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, em nossa família, em nossa casa, como é feita aí no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Consolador, o Espírito Santo, e que a manifestação
do seu Filho Jesus esteja sobre cada um de nós. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se movam em nossas vidas e em nosso cotidiano, nos orientando para uma semana que nasce e que traga consigo os seus presentes. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.